E aquele prédio, que demorou anos para ser levantado, em poucos segundos virou entulho. Já percebeu só? Para se construir um prédio, quanto tempo se leva, como aquilo demanda trabalho, esforço, cuidado, dedicação. Mas para implodir aquele mesmo prédio, que às vezes demorou anos para ser construído, depois que aperta o botão e os explosivos são detonados, em poucos segundos aquele prédio já não existe mais, virou um monte de entulho. Assim também é na nossa caminhada com Deus, na nossa caminhada com Cristo. Muitas vezes a gente passa ali anos da nossa vida se libertando, construindo a nossa santidade, a nossa intimidade com Deus. Mas muitas vezes bastam alguns segundos de raiva, de ira, alguns segundos ali de falta de vigilância para a gente errar, pecar e colocar tudo a perder, desmoronar toda aquela obra de nossas vidas. Por isso que a palavra de Deus nos alerta, em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12. Ora, aquele que pensa que está de pé, vigie, tome cuidado, para que não caia. Porque é muito difícil a gente se reerguer depois que a gente caiu da presença de Deus. Você que infelizmente já esmoreceu ou que já se afastou de Cristo sabe do que eu estou falando. É muito mais difícil voltar para Cristo do que ir para Cristo. Como assim? Quando você conhece a Cristo pela primeira vez, a palavra da verdade pela primeira vez, você tem as suas lutas, as suas batalhas, tem que se libertar, se esforçar e lutar contra o pecado. Mas, uma vez que você se achega a Cristo e volta para trás, e você tem que novamente retornar para a presença de Cristo, é muito mais difícil. A luta é ainda maior, o peso, a opressão, a acusação maligna são ainda maiores. Por isso que a palavra nos ensina, você está de pé, vigia para não cair. Porque se você cair, é possível sim voltar para Cristo, mas saiba, vai ser muito mais difícil. Por isso que a palavra nos incentiva a cada dia a gente se entregar por inteiro, buscar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento, se dedicar por completo na presença de Cristo. Porque uma coisa que Cristo não quer é ver você cair. Porque Ele sabe que se você se afastar, esmorecer, se você cair, vai ser difícil para que você volte naquele mesmo ritmo, naquele mesmo amor. E muitas vezes sua alma pode perecer. Quantas pessoas tentam voltar para a presença de Deus, 1, 2, 3, várias vezes, mas nunca conseguem firmar os seus passos. Por isso, guarda isso no seu coração. Quando você for voltar para Cristo ou ir para Cristo, venha, busque-o, mas de todo o coração, de todo entendimento. Se lance na presença de Cristo, mas se lance por completo, porque Ele nos quer por completo. Tiago capítulo 2, versículo 10 e 11, olha o que a palavra nos ensina. Tiago capítulo 2, versículo 10 e versículo 11. Pois qualquer que guardar toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, torna-se culpado de todos. Ora, aquele que disse para não adulterar é o mesmo que disse para não matar. Se você não adultera, mas matas, se torna transgressor da lei do mesmo jeito. Sabe por que muitas pessoas elas acabam caindo da presença de Deus, se afastando de Jesus? Porque elas vão caminhando, vão correndo ali, mas em um dado momento elas se conformam, abaixam a guarda, pensam que aquilo que elas já aprenderam com Deus já é o suficiente, ou pensam que aquilo que elas já fizeram em prol da obra já é o suficiente. Não se deixam se aperfeiçoar ainda mais por Deus. É onde acabam se esfriando, esmorecendo e caindo. Mas olha o que a palavra nos ensina aqui. O mesmo Deus que falou para você não adulterar é o mesmo Deus que falou para você não matar. Se você não adultera, mas mata, você é desobediente do mesmo jeito. O mesmo Deus que falou para você perdoar o seu irmão é o mesmo Deus que disse para você não mentir. Se você não mente, mas você também não perdoa o seu irmão, você está desobedecendo do mesmo jeito. Deus Ele quer sim de nós que a gente busque uma perfeição e busque a cada dia se firmar nos caminhos dele. É lógico. Não é do dia para a noite, não é de uma hora para outra, mas a gente não pode parar de correr, a gente não pode parar a nossa caminhada com Cristo, porque se a gente parar, a gente vai acabar esmorecendo e vai acabar parando esse processo de aperfeiçoamento em Cristo. Em Mateus capítulo 7, versículo 13 e versículo 14, Jesus já nos alertou, olha, existem duas portas, uma larga e espaçosa, e uma outra porta que é estreita. Muitos acertam pela porta larga, mas poucos acertam pela porta estreita. Todavia, a porta larga é o caminho da perdição. A porta estreita é o caminho da salvação.
Mas por que poucos acertam por esta porta? Porque muitas vezes param de caminhar com Cristo, param de correr com Cristo. Mais uma vez, pensam que o que já sabe já é o suficiente, pensam que o que já fizeram em prol da obra já é o suficiente. Mas Cristo ele já nos alerta. Em Apocalipse capítulo 3, no versículo 15 e também no versículo 16, a palavra nos ensina assim: Conheço as tuas obras, sei que nem és frio e nem quente. Quem deras você fosse ou frio ou quente, mas porquanto tu és morno, vomitar-te-ei da minha boca. Então Deus, ele quer que a gente se dedique a ele por completo. Ou você é frio e está longe da presença dele, ou você é fervoroso, é quente e está firme, com seu espírito aceso, com seu espírito ali incandescente, ali pronto para a boa obra. Aquela pessoa que é morna, Deus foi bem claro, ele vai tirar você da presença dele. Vomitar-te-ei da minha boca. É tão fácil a gente se perder. É tão fácil a gente destruir uma obra, mas é tão difícil você construir algo com Deus. Por isso, vigia. Cuidado para não dar espaço à sua ira, à sua raiva. E a cada dia, busca a Deus com integridade de coração. Quer um mistériozinho rápido da palavra? Olha o que a palavra nos ensina aqui, ó. Gálatas, capítulo 5, versículo 19. Olha como é tremendo. Gálatas, capítulo 5, versículo 19 em diante. As obras da carne são conhecidas, as quais são prostituição, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, competições, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, facções, invejas, bebedices, orgias, glutonarias, bebedices e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos avisei, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Olha só, quantas obras da carne, prostituição, lascívia, enfim, uma lista aqui, e coisas semelhantes a essa, ou seja, a lista continua. Para que você venha perder a sua salvação, para que você não venha entrar no reino de Deus, basta com que você cometa uma dessas obras. Você não precisa cometer todas. Se você cometer uma dessas, já é o suficiente para você perder a sua salvação. Se você não se arrepender, se você não se converter, se você não parar de praticar essas coisas na sua vida, ou uma dessas que seja, já é o suficiente para você entrar pela porta espaçosa, larga, o caminho da perdição. Agora, olha que interessante, continuando a leitura. Gálatas, capítulo 5, versículo 22. O fruto do Espírito. Não diz os frutos no plural, fala no singular, ó. O fruto do Espírito. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Mas espera aí, ele falou de várias coisas aqui. Como é que ele classifica tudo isso aqui? Amor, alegria, longanimidade, mansidão, domínio próprio, etc. Como ele denomina isso aqui como uma coisa só? O fruto. Imagina uma família que tem ali o pai, a mãe, um filho e uma filha. 4 pessoas. São 4 indivíduos, 4 pessoas, mas constitui uma só família. Tá entendendo? Aqui nós temos o amor, a alegria, a paz, longanimidade, etc, etc, etc. Mas tudo isso daqui faz parte de uma única coisa, um fruto do Espírito. Não tem como você, eu sou uma pessoa que tem amor, mas não tem alegria. Ou uma pessoa que tem longanimidade, perseverança, mas não tem domínio próprio. Não. Para que nós viemos perder a nossa salvação, esse é o mistério. Basta você entrar em qualquer uma das obras da carne. São várias opções. Agora, para se você se firmar com Cristo, não adianta você só ter amor e não ter alegria, ou só ter longanimidade e não ter domínio próprio, ou você ter ali muitas vezes benignidade e não ter mansidão. Não, você tem que ter o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito se constitui em cada um desses pontos. A saber, mais uma vez, amor, alegria, paz, perseverança, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Tudo isso faz parte de um único fruto, de um único ponto ali, de uma característica que nós devemos manifestar. E sabe qual é o melhor de tudo isso? Que uma vez que a gente abre o coração para Deus, um ponto vai chamando o outro. Como foi falado, como é que uma pessoa pode ter amor e não ter, por exemplo, bondade com o próximo? Não tem como.
Uma vez que você desenvolve um ponto, automaticamente você tem que desenvolver os outros também. Como uma pessoa que ela é perseverante, longânima, ela não vai ter, por exemplo, alegria. Porque a longanimidade, a perseverança vai te trazer esperança, e a esperança vai te trazer alegria. Ou seja, tá entendendo que não são os frutos do Espírito. É um fruto só, mas que esse fruto, ele consiste em todos esses pontos. Não tem como uma pessoa se dizer cristã e falar, olha, eu tenho esse ponto, mas eu não tenho esse ponto. É o que mais se encontra hoje nas igrejas, é o que mais gera escândalo nas igrejas. Muitas vezes pessoas que elas desenvolveram alguns pontos com Deus, mas ainda tem coisas a aprender. Só que elas acham que já aprenderam tudo e param a sua caminhada. Ei, lembra de Tiago capítulo 2, versículo 10? Existe uma lei para guardar, existe uma palavra para nós guardarmos. Se nós guardarmos toda ela, mas tropeçarmos em um só ponto, a gente é culpado dela toda, né? Então guarda isso no coração. O caminho largo, espaçoso, é fácil de acertar. Agora o caminho estreito, poucos acertam por ela. Mas se você vigiar, perseverar e buscar a Deus de verdade, é Ele que vai te dar sabedoria, Ele que vai te direcionar para você acertar por essa porta. Lembra desse mistério. As obras da carne são muitas e basta uma só, se você não se libertar de uma só, para que você perca a sua alma. Agora, o fruto do Espírito é um só. E esse fruto envolve todas essas características que devem ser manifestas e devem ter na sua vida. Não é do dia para a noite, não é de uma hora para outra. Mas se você já desenvolveu o amor, corra agora para desenvolver a paz. Desenvolveu o amor e a paz, corra para desenvolver a alegria, a longanimidade. O fruto do Espírito tem que ser manifesto na sua vida. Não para de correr. Assim como aqui mesmo, em Gálatas capítulo 5, no versículo 7 em diante, fala assim: vocês estavam correndo bem. Quem vos impediu de obedecer à verdade? Esta persuasão não vem de Deus que vos chamou. Lembre-se, um pouco de fermento leveda toda a massa. Então aqui um povo que estava se dedicando, caminhando, crescendo na espiritualidade, mas em um dado momento parou. E aqui o Espírito, usando o apóstolo Paulo, fala, peraí, quem é que falou para vocês pararem? Deus é que não foi. Quem foi que persuadiu vocês a pararem? Jesus Cristo é que não foi. Ei, cuidado, um pouco de fermento leveda toda a massa. Ah, Paulo, Deus, mas a gente já fez isso, fez aquilo. Ah, é? Vocês não podem parar de correr. Tem que continuar a caminhada com Cristo, porque Deus quer ainda mais de vocês. Tem um amor? Desenvolva o restante das características desse fruto do Espírito. Não pare de correr, não desanima, vigia. Se você já caiu, desanimou, volta para Cristo. É difícil, mas não é impossível. Tá tarde, mas ainda dá tempo. Busca a Deus, se humilha na presença de Deus e peça isso para o Senhor. Senhor, me ajuda a desenvolver o fruto do Espírito em minha vida, para que as pessoas olhem para mim e enxerguem a perseverança, o amor, a longanimidade, que você não seja um crente morno, que em um ponto obedece, mas em outros pontos não, porque se formos mornos na presença de Deus, Ele vai nos vomitar da presença dEle, tá bom? Guarda isso no coração e vamos juntos se libertar das obras da carne, uma por uma, e vamos desenvolver em nós o fruto do Espírito.